Oi, pessoal! Quem já parou para pensar em como a rede pública aqui do Distrito Federal ensina as crianças a ler? Muita gente acha que existe uma fórmula secreta, um método único, mas a verdade é bem mais interessante. É um verdadeiro diálogo. E hoje a gente vai mergulhar nessa conversa entre duas gigantes da educação para entender como isso tudo molda as salas de aula. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Especialmente para quem está estudando para concurso ou para quem já está na rede. Todo mundo fica procurando um nome, um método específico, mas a realidade pedagógica por aqui é, olha, muito mais rica e complexa do que um nome só. Então, para a gente começar a achar a resposta, a primeira coisa é derrubar o mito. A Secretaria de Educação do DF não adota uma caixinha fechada, sabe? Não é um método fônico ou um método global e ponto final. A abordagem é bem mais ampla. E tudo começa com um documento que é a espinha dorsal de tudo. E esse documento é o currículo em movimento. Pensa nele como se fosse o DNA da pedagogia da rede. A base dele não é um passo a passo de como ensinar, mas sim uma filosofia, uma visão de mundo que entende a educação como uma ferramenta poderosa de transformação social. Tá, mas como é que esse tal de currículo em movimento sai do papel e vira prática? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada nos pilares que sustentam todo esse modelo de Brasília. E lá no topo a gente tem duas grandes ideias. Primeiro, a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, que diz uma coisa bem simples e poderosa. A gente aprende junto. É na interação com o outro que o conhecimento acontece. E do outro lado, a gente tem a pedagogia histórico-crítica do Saviani, que defende que a escola tem o dever de dar acesso ao conhecimento mais elaborado, inclusive a norma culta da língua, para todo mundo. Por quê? Para que todos possam participar de verdade da sociedade e, quem sabe, transformá-la. E como a gente vê isso na prática? Através do BIA, o Bloco Inicial de Alfabetização. Ele funciona como um ciclo único de 3 anos. A criança entra no primeiro aninho e segue essa jornada até o final do terceiro, sem aquela pressão de ser reprovada no meio do caminho, sabe? A avaliação aqui é o que a gente chama de formativa. Ela serve para guiar o professor, para ajudar no processo, e não para rotular ou punir ninguém. Ok, e para a gente entender como o professor trabalha dentro do BI, a gente precisa conhecer as duas grandes mentes por trás disso. Vamos começar com a primeira protagonista dessa nossa conversa, a cientista Emília Ferreiro. Essa pergunta, gente, resume a revolução que a Ferreiro causou. Antes dela, a ideia era que a criança era tipo uma folha em branco que só recebia informação. A Ferreiro simplesmente virou essa ideia de cabeça para baixo. Ela foi investigar o que acontecia dentro da cabeça da criança. Qual era a lógica genial por trás dos erros que elas cometiam? E a grande sacada da Ferreiro foi descobrir que as crianças passam por fases muito lógicas e previsíveis. No comecinho, na fase pré-silábica, elas ainda não sacaram a relação entre o som e a letra. Depois, na silábica, elas têm a ideia de usar uma letra para cada sílaba, e por aí vai, até chegar na fase alfabética. Isso é importantíssimo porque o professor, quando entende essas hipóteses, consegue diagnosticar onde cada aluno está e pensar na melhor forma de ajudar. E aqui, atenção, vem o ponto mais importante de todos. A Ferreiro descreveu como a criança aprende. Ela fez um mapa do pensamento infantil. Ela nos deu o diagnóstico. Ela nunca criou um método, uma receita de bolo de como ensinar. Confundir isso gerou o que ficou conhecido como construtivismo selvagem, aquela ideia errada de só deixar a criança lá descobrindo tudo sozinha. A Ferreiro jamais defendeu isso. Então, se a Ferreiro explica o que se passa na cabeça de quem aprende, estava faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Como é que o professor deve ensinar? E é para responder a essa pergunta que entra em cena nossa segunda estrela, a pedagoga Magda Soares, totalmente focada na prática da sala de aula. A ideia central da Magda Soares é uma palavra: alfabetrar. Para ela, é impossível separar duas coisas. De um lado, a alfabetização, que é aprender o código, as letras, os sons. Do outro, o letramento, que é usar tudo isso na vida real. Afinal, não adianta nada saber decifrar as letras se a pessoa não consegue ler uma bula de remédio, entender uma notícia ou escrever um bilhete, né? E a grande virada que a Magda Soares propõe é a seguinte: sim, o professor precisa ensinar o código, as letras e os sons de forma clara e explícita. Mas, e aqui está o pulo do gato, esse ensino nunca pode ser solto, descontextualizado como era naquela decoreba da cartilha. A gente aprende a relação do som com a letra dentro de situações reais, lendo e escrevendo textos que fazem sentido. Muito bem. Agora que a gente já conheceu as duas perspectivas, vamos colocar as duas para conversar de verdade.
Como é que essas ideias, que num primeiro momento parecem tão diferentes, na verdade se encaixam e se completam no currículo do DF? Para entender isso, tem uma metáfora que é perfeita. Pensa na Emília Ferreiro como uma engenheira de solos. O trabalho dela é analisar o terreno, que no caso é a mente da criança, para entender como ele funciona, quais são as suas estruturas. Já a Magda Soares é a arquiteta urbanista. Com base na análise daquele terreno, ela vai projetar a construção, ou seja, ela vai desenhar a prática de sala de aula que vai funcionar melhor ali. E as diferenças ficam super claras aqui. A Ferreiro vem da psicologia, então a pergunta dela é como se aprende. Para ela, o erro é uma pista, uma janela para a gente ver como a criança está pensando. Já a Soares vem da pedagogia, e a pergunta dela é como se ensina. Para ela, o erro também mostra o pensamento da criança, mas é um sinal de que ali precisa de uma intervenção do professor para ajudar o aluno a avançar. Olhando assim, lado a lado, pode até parecer que elas são opostas, né? Uma focada em como a criança aprende, quase que por si só, e a outra focada em como o professor deve ensinar. Será que essas teorias brigam entre si? A resposta é um sonoro não. Na verdade, elas são o par perfeito, são super complementares. E sabe por quê? Porque as duas nasceram de uma mesma crítica aos métodos antigos, e elas compartilham valores que são essenciais. O que une as duas? Bom, ambas criticam aquela coisa mecânica de decorar as sílabas da cartilha. As duas enxergam a criança como alguém inteligente, ativo, que pensa, e não como um potinho vazio a ser preenchido. E, o mais importante, as duas defendem o uso de textos de verdade e entendem que saber ler e escrever é um direito, é uma ferramenta de cidadania. Uma diagnostica quem aprende, a outra planeja quem ensina. Uma completa a outra. Beleza! Então vamos amarrar tudo isso e ver como esse diálogo teórico vira realidade no dia a dia das escolas do Distrito Federal, resultando nessa abordagem do alfaletrar. Essa abordagem não apareceu do nada, né? Foi uma construção. A história começa lá nos anos 80, com a grande virada da Ferreiro, provando que a criança pensa sobre a escrita. Depois, nos anos 90 e 2000, a Magda Soares chega para organizar a casa, mostrando como juntar a técnica com o uso social. E o que a gente tem hoje no currículo em movimento é exatamente a síntese, a união dessas duas forças. E essa união tem um tempero bem local, com a contribuição de pesquisadoras incríveis da Universidade de Brasília. A Estela Maris Bortoni Ricardo, por exemplo, nos ensina a respeitar o jeito que a criança fala, entendendo que não é errado, mas sim o ponto de partida para ensinar a norma padrão. E a Benigna Vilas Boas, que é uma das maiores defensoras da avaliação formativa, aquela que é o coração do BIA. No fim das contas, entender essa conversa entre Ferreiro e Soares não é só teoria, é a chave para transformar a prática. Isso quer dizer que quem leciona no DF é chamado a ser duas coisas ao mesmo tempo. Um pouco detetive da mente dos alunos, no estilo Ferreiro, e um pouco arquiteto de aulas que façam sentido, como propõe a Soares. Fica a reflexão, então. Na prática de cada educador, como esse equilíbrio entre ser investigador e ser arquiteto do conhecimento está acontecendo.